chamar a respeito das guerras às drogas e o debate também que está tendo no STF para descriminalizar o porte e diferenciar, em termos, inclusive, objetivos, o consumo do tráfico. A chamada guerra às drogas tem sido amplamente criticada por seu fracasso em conter o tráfico de drogas e reduzir a violência. E aí é um tema muito caro também à economia, porque se o lucro ilegal é alto, o custo aplicado na repressão da atividade também é. Somente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o gasto foi superior a 5 bilhões de reais em um único ano. No Brasil, o tráfico de drogas está entre os crimes que mais encarceram, marcando 231.510 pessoas, algo em torno de 32,4% de incidências por esse tipo penal relacionado às leis de drogas. No momento, a maior parte dos... Aí, isso é Brasil. Já no caso americano, norte-americano, estadunidense, a gente está vivendo uma situação que a maior parte da população daquele país está vivendo em estados que permitem o consumo de maconha. E 2 em cada 3 americanos aprovam sua legalização para uso recreativo. E não é um fenômeno que está restrito aos Estados Unidos, né? O Canadá legalizou, não é só que descriminalizou, legalizou o uso recreativo da maconha em 2019. Nós temos o caso de Luxemburgo na Europa, que pretende fazer o mesmo. Aqui na nossa vizinhança tem o caso do Uruguai, né? Vários países do mundo estão a passos largos, indo, inclusive, tanto para descriminalização quanto para a própria legalização, inclusive pelos dados da guerra às drogas. Não tá, só amplia a violência, né? E aí, no caso brasileiro, há um debate, como eu disse, em curso sobre descriminalização, né? Hoje, inclusive, 1 em cada 3 presos brasileiros é acusado ou condenado por crimes relacionados à droga. No caso das mulheres, 2 em cada 3, inclusive. E temos a terceira maior população carcerária do planeta. Nós não somos a terceira maior população do mundo, nós somos a 6ª, né? E temos, portanto, essa imensa população, esse encarceramento em massa, a partir da aplicação da lei de drogas como o principal responsável para a colocação dessas pessoas. E de cada 3 presos, 2 são negros. Em 15 anos, a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. Então, a política de encarceramento em massa marca um processo de abolição, dá para dizer, inconcluso, né? Tomando referência ao que você estava discutindo sobre racismo e atuação policial. Então, Ciro, qual é a sua visão sobre esse debate de descriminalização e como ela poderia impactar a segurança pública e a sociedade em geral e o próprio fim da guerra às drogas? Ciro, com você. Então, só para reforçar alguns dados que você deu sobre essa questão da... Primeiro que a lei de drogas é uma herança trágica do primeiro governo Lula, né? Ela é de 2006 e é responsável pelo encarceramento em massa da juventude negra, né? Além desses dados que você acabou de colocar aí, o que nós temos? 87% homens, 75% de baixa escolaridade, 66% desempregados, né? E envolvidos em facção criminal, apenas 13%. Outro dado, 55% são defendidos pela Defensoria Pública, não tem condições de contratar um advogado, né? Grande parte são presos por atitude suspeita, sem nenhum trabalho de investigação, principalmente os jovens negros das periferias e favelas. 17% não tem sequer apreensão de substâncias ilícitas com os réus. 93%, né, o depoimento de agentes de segurança que são responsáveis pelo flagrante. 93%. E sendo que desses 93%, 51% em via pública e 49% em entrada de domicílio. Ou seja, entradas ilegais. Por quê? No asfalto, existe o Estado de Direito, né? Para você, o domicílio é inviolável. Na favela, não. Então, esse dado de que é 51% em via pública e 49%, grande parte dessas pessoas foram
tiveram seus direitos violados, porque as casas dentro da favela é pé na porta. Essa é a situação. Então, é trágico, né? A situação dessa lei de drogas e essa política de guerra às drogas, de criminalização. E o que nós devemos encarar de frente é fazer um debate franco com a sociedade pela descriminalização das drogas. Droga é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Temos que seguir os exemplos dados por você, né? Aqui pertinho nós temos o Uruguai, que legalizou a maconha. Nós temos a descriminalização lá em Buenos Aires. Nós temos alguns estados nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos cada estado tem uma sua própria constituição, onde já existe a legalização de todas as drogas. Existe isso aí. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que é da onde que emana, né, essa política de guerra às drogas que existe no planeta, começa lá, né? Mas já existem estados lá que defendem a descriminalização de todas as drogas, e esse é o caminho, né? Droga é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. E tem muita gente que fala, mas se ele for legalizado, aí vai aumentar o consumo. Não necessariamente. Durante o período da lei seca, né, na década de 30 nos Estados Unidos, o álcool era clandestino. E a proporção do tráfico de droga, de tráfico do álcool, os consumidores eram X. Eu não sei aqui o dado preciso. Com a legalização, continuou os mesmos X. Então, como é hoje? É a mesma coisa em relação, por exemplo, à proibição do aborto. É proibido legalmente, mas as pessoas fazem, lamentavelmente. E aquelas pessoas que têm poder aquisitivo fazem clínicas que segura, e os filhos da classe trabalhadora fazem em clínicas em péssimas condições, quando não vão para soluções mais complicadas ainda para a saúde das mulheres pobres, das mulheres trabalhadoras, né? E em grande parte é a população negra que é vítima disso. Então, na questão das drogas, não é diferente. Então, por isso, a nossa política tem que ser a luta pela descriminalização das drogas, tratar a droga como uma questão de saúde pública e não de segurança pública. E, além de tudo, né, denunciar essa política de encarceramento, porque, por exemplo, o próprio governo federal está falando em construção de presídios, governos estaduais em construção de presídios. Nós precisamos de dinheiro para construir escolas, construir hospitais, construir... fazer as obras necessárias, por exemplo, para que as moradias das favelas e periferias não sejam insalubres. É saneamento básico, é proteção de costas, é política de geração de emprego. Geração de emprego, né? Geração de emprego para a juventude, para a população negra. Então, e não é dinheiro para você construir presídio ou então comprar fuzil, né? Que é, como você falou, é enorme. E é isso. A guerra à droga alimenta o tráfico de armas. São dois tráficos se retroalimentando. Então, nós entendemos que existe muita hipocrisia nesse debate, principalmente tem um peso grande das igrejas, das religiões cristãs, não só as religiões evangélicas, mas o próprio catolicismo, né? Ainda que seja, digamos assim, mais tolerante nesse debate, mas tem setores que são muito fundamentalistas, né? As religiões... As igrejas neopentecostais, então, nem se fala, né? Tem muito fundamentalismo nisso aí, e é uma hipocrisia, porque grande parte dessas pessoas que são contra as drogas são consumidores, só que são consumidores nas suas festinhas, né? Nas suas residências bacanas e tal, mas para fora enchem a boca para dizer que são contra. Então, nós temos que comprar esse debate, que é a questão da descriminalização das drogas. Droga é uma questão de saúde pública. E lutar pela revogação imediata da lei de drogas, que é uma herança do primeiro governo Lula. E nós temos que encarar, assim como a gente fala na questão da revogação, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, revogação do arcabouço fiscal, nós temos que também defender a revogação do novo ensino médio, temos que defender a revogação da lei de drogas, porque ela é responsável por essa tragédia que se abate sobre a juventude negra aqui no nosso país. Agora, para isso, nós precisamos nos organizar de maneira independente do governo, né? Eu falei ainda há pouco da questão dos movimentos negros, que, lamentavelmente, acabam procurando saídas por dentro da institucionalidade burguesa, por dentro das instituições, confiando que vai ser o STF, que vai ser os parlamentos que vão resolver esse problema. Não, nós temos que nos organizar de maneira independente do governo, e por isso a importância, né, da organização independente dos setores explorados e oprimidos, inclusive em oposição a esse governo.
Porque, como nós vimos, ele é responsável, ele tem grande responsabilidade por tudo isso que está aí. Ele é responsável quando não revoga a lei de drogas, ele é responsável quando não legaliza as terras quilombolas, ele é responsável quando em um estado como a Bahia, por exemplo, é campeão de mortes de negros por conta da violência policial. Então, nós estamos falando disso. E aí tem um debate, Almir, de fundamental importância e muito caro ao povo negro, né? Às negras e negros do nosso país, que é a questão da reparação. Nós temos que lutar por reparação ao povo negro, né? São séculos onde a estrutura da sociedade se ergueu, construída em cima do trabalho escravo, né? Em cima daqueles que foram trazidos à força do continente africano aqui para o nosso país e que construíram, inclusive, a acumulação do capital, a própria acumulação capitalista aqui no nosso país, fruto do trabalho dos negros. Então, nada mais justo que a gente faça uma luta por reparações ao povo negro. E essa luta por reparações ao povo negro passa por quê? Passa pelas questões fundamentais de garantir moradias dignas, de garantir educação pública gratuita de qualidade, saúde pública gratuita de qualidade, oferta de empregos, a questão da desmilitarização da PM, das polícias, com aquele conjunto de medidas que eu já falei ao longo do programa, a questão da descriminalização das drogas, a revogação da lei das drogas, legalização das terras quilombolas, ou seja, esse pacote de coisas, e que a gente só vai conseguir com mobilização e organização dos setores explorados e oprimidos, daqueles setores que lutam contra a opressão racial, em aliança com os setores que lutam contra o conjunto das opressões, que é a luta das mulheres, a luta da população LGBTQIA+, a luta e o conjunto da luta dos explorados, que são os trabalhadores do nosso país, contra um governo que está aí, um governo de frente ampla, um governo na verdade, de unidade nacional, onde você tem conciliação com bolsonaristas, com centrão e por aí adiante. Então, só de uma organização independente da nossa classe, dos setores explorados e oprimidos, né? Inclusive numa oposição de esquerda consequente, para não se confundir, né, com essa extrema-direita que existe no nosso país, é que nós vamos conseguir ter atingido esse conjunto de medidas que a gente foi colocando aqui ao longo da live e que são elas que podem acabar com essa questão desse racismo sistêmico, com essa questão da violência policial no nosso país, esse racismo absurdo, né, que existe e que coloca o negro nessas condições degradantes em que grande parte do povo negro vive no nosso país. Então, através dessa organização independente dos setores explorados e oprimidos em relação aos governos, não só ao governo federal, mas aos governos de maneira... Mas tendo claro que essa política não é uma política só da extrema-direita, é uma política do PT, é uma política nacional, né? E que é só a nossa organização independente dos governos, em particular do governo Lula, que aí está, porque tem muitos setores, né, da esquerda que acreditam nesse governo, que tem ilusão nesse governo, e, na verdade, esse governo está aí para gerir os interesses do capital e não os interesses da classe trabalhadora. Só nos organizando, nos mobilizando de maneira independente é que nós vamos ver essas reivindicações atendidas, começando por essa questão, reparação ao povo negro. E nessa luta por reparação, você engloba todas essas questões que nós mencionamos aqui ao longo da live. Ciro, muito obrigado, nosso tempo estourou. Queria agradecer muito por ter participado conosco, ter apresentado essa brilhante análise. Você já está convidado para daqui a um mês para a nossa próxima live de conjuntura, na toda primeira segunda-feira do mês. Então, primeira segunda-feira de outubro, você já está aqui de volta. Quer falar mais alguma coisa? Só uma coisinha bem rápida. Rapidinho, o tempo acabou. Rapidíssimo. É que agora, essa semana, nós vamos ter o congresso da Central Sindical e Popular com Lutas, da CSP com Lutas, e um dos temas, né, que nós vamos debater no congresso é a luta contra a questão do racismo policial e a luta contra o racismo de uma maneira geral que existe na nossa sociedade. É tema do congresso da CSP com Lutas, que vai se realizar agora, nesse fim de semana, a partir do dia 7. Muito bem, agradecendo o Ciro, inclusive pela essa lembrança.
Esse final de semana, final de semana agora, do feriadão, congresso da CESP com Lutas, Central Sindical e Popular. A gente também vai trazer os temas e resoluções tratadas lá, aqui também numa próxima edição do programa, tá bom? Então a gente agradece. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.